Salve, salve, amigos e amigas estudantes da cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. Leia o livro Universo em Desencanto. Estude hoje mesmo o conhecimento do terceiro milênio, o conhecimento do desenvolvimento do habitante do verdadeiro mundo de origem. Saiba de onde você veio, como você veio, por que você veio, para onde você vai, como você vai e por que você vai. Tudo escrito sem mistérios, desvendados, tintim por tintim, o porquê desse universo. E agora, a vida para o raciocínio. A vida tem solução. E para os pensadores, e para o pensamento dos pensadores, a vida não tinha solução. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Essa é a causa dos distúrbios que estão passando em todo o universo. Peço para cada irmão da cultura do conhecimento do desenvolvimento do raciocínio compartilhar a nossa live, para que essa live possa chegar então a todo o mundo, a todos os estudantes e também os que vão começar a estudar a obra Universo em Desencanto, de cultura racional. Terceira mensagem. O tempo passa e tudo chega em seus lugares naturalmente. Assim é a evolução natural da natureza. Tudo chega o seu dia e a sua hora. A natureza não tem pressa, porque ela é a dona de todos e de tudo. E por ela ser a dona de tudo que existe, ela não tem pressa. Vai chegando tudo naturalmente, o seu dia e a sua hora, como assim tem sido. Hoje, todos que passaram a se conhecer reconhecem isso, que a natureza não tem pressa. Só quem tem pressa é quem precisa dela. Só quem tem pressa é quem está sendo desenvolvido por ela. Esses têm pressa de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. E tem razão de ter pressa, porque todos querem raciocinar, se ver livre dessas 2 máquinas de lapidação, porque raciocinando sabe para onde vai, sabe que vai voltar ao seu estado natural e pensando sabe também para onde irá. E de forma os seus feitos é que tem pressa de serem desenvolvidos pela energia racional. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade, nós é que temos pressa de desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. E quem tem que ter pressa mesmo para poder ficar desligado dessas 2 máquinas de lapidação, porque começando a raciocinar, vai parando de pensar e imaginar, porque passa a se comunicar com todos através do raciocínio. E daí o raciocínio cada vez mais desenvolvido e todos passando a se entender raciocinando, porque vão deixando de permanecer nesta classe de animal racional e passando para a classe de racional. E tudo isso são evoluções naturais da natureza do progresso racional. Por a fase natural da natureza ser a fase racional. E é por isso que muitos que querem ficar livres dessas 2 máquinas de lapidação estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E por isso não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque querem ficar desligados dessas 2 máquinas de lapidação que é o pensamento e a imaginação. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, muitos não estão mais perdendo tempo com as coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional. Para ver que muitos não conseguem ficar mais ligados a essas 2 máquinas de lapidação, porque a lapidação já está no mundo inteiro, cada vez mais terrível e horrível.
Ninguém está mais aguentando a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação, e para ficarem livres delas, é tratar de desenvolver o raciocínio mais depressa possível, porque com o raciocínio desenvolvido está ligado à energia racional, a energia da sua verdadeira origem, e vão ficando naturalmente desligados dessas duas máquinas de lapidação. Muitos que já passaram a se conhecer, que já não estão aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação, não têm mais tempo de perder tempo com a vida do nada. O tempo é pouco para tratar de desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Sim, porque a lapidação é horrorosa, dolorosa e tenebrosa. Não estão vendo que tudo se torna cada vez mais difícil no mundo inteiro? Porque já passaram a se conhecer, sabem muito bem quem são o pensamento e a imaginação, sabem que são duas máquinas de lapidação. E por isso vejam o pensador como é, sendo o pensamento e a imaginação um instrumento de lapidação. E por ser um instrumento de lapidação, é que quem está sendo lapidado é um sofredor destruído pelo sofrimento. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, no pensamento estão todas as contradições reunidas. E por isso, os pensadores vivem uns contra os outros. Porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e onde está a discórdia estão os atritos, e dos atritos os conflitos, e dos conflitos a destruição dos seres. Tudo isto foi preciso e necessário serem assim para serem preparados por essas duas máquinas de lapidação, para depois de preparados e prontos, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Hoje, todos estão vendo que não há efeito sem causa. Sempre foram assim, porque houve necessidade de todos serem assim para o extermínio da rudez, do atraso, do fanatismo. Então, para terminar o atraso e o fanatismo, a natureza teve que fazer todos assim e fazer essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, para que todos fossem lapidados, preparados por esta lapidação, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Porque já foram mais rudes do que são, já foram mais atrasados do que são, já foram piores do que são, já foram mais fanáticos do que são. E tudo isto, feito pela natureza, teve que ser assim para o extermínio do atraso, da rudez e do fanatismo. Por isso que todos sofrem, todos penam. Quanto mais sofrem, mais têm que penar, por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Tudo isto foi preciso para preparar todos, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Hoje, depois que passaram a se conhecer, reconhecem isto e dizem, é verdade. Se não fosse a lapidação feita pelo pensamento e a imaginação, ainda estaríamos na fase de selvagens ou de monstros. Foi preciso existir essas duas máquinas feitas pela natureza para preparar todos para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Para o extermínio da rudez, do atraso e do fanatismo, porque para perder o fanatismo é preciso existir muito sofrimento. E é por isso que é preciso existir no mundo inteiro essa lapidação toda em que muitos têm medo de viver por ver tanto sofrimento, tanto padecimento e dizendo, é verdade, não somos nada. Aparentemente parecemos tudo ser, mas verdadeiramente nada somos e por isso de repente deixamos de ser o que somos. E por isso a vida não tem garantias. Um colapso fulminante termina a vida em um momento. Para ver que ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de sua própria vida e por isso ninguém tem o direito de viver, todos chegam o dia de morrer, ninguém fica aí para a semente porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é no mundo racional, e não aí nessa galáxia Terra materializado, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos.
hoje passaram a se conhecer e dizem, é verdade. Se somos assim é porque procuramos ser assim. Se estamos nessa galáxia Terra penando e sofrendo, estamos passando o que fizemos para nós mesmos, porque não éramos assim. Éramos habitantes do mundo racional, corpo de energia pura, limpa e perfeita. E essa energia aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E que agora esta energia na fase racional, a fase da razão do seu verdadeiro, do ser verdadeiro, está sendo desmaterializada pela energia racional, para que depois de desmaterializada pela energia racional, tomar a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e essa energia voltar a ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza no mundo do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que hoje, todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje, o tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, para que depois dessas 4 partes desenvolvidas, todos terem oportunidade de voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém quer ficar mais ligado a essas 2 máquinas de lapidação. E por isso, todos hoje estão tratando de desenvolver o raciocínio. E por isso, o melhor passeio, a melhor distração são os livros nas mãos. E assim a rudez se acabando por meio da lapidação feita pelo pensamento e a imaginação, e tudo mudando para melhor naturalmente, até que todos tenham um raciocínio desenvolvido para que a Terra passe a ser um paraíso racional. E hoje, todos estão lutando consigo mesmo para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético o mais depressa possível, porque ninguém quer ser mais como assim é, porque ninguém está mais aguentando essa lapidação que é feita pelo pensamento e a imaginação. E por meio da lapidação, tudo vai se encaminhando para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do mundo racional, o mundo da razão e da causa dessa vida de aparências. E na vida de aparências está uma infinidade de loucuras. E todas essas loucuras são feitas por quem? Por essas 2 máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a lapidação cada vez é maior, chamando a atenção de todos para tratar de raciocinar. Porque enquanto pensar estão ligados a essas 2 máquinas de lapidação, estão sendo lapidados noite e dia e noite. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se eu não tratar de desenvolver o meu raciocínio, não é ninguém que vai tratar. Eu mesmo é que tenho que fazer por mim mesmo, porque vim parar nessa galáxia Terra por mim mesmo. Então eu tenho que contar comigo mesmo. Se eu não fizer por onde desenvolver um raciocínio, não tenho quem vai fazer por mim. Eu é que tenho que desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Hoje, passei a me conhecer, sei quem sou, sei de onde vim, sei para onde vou, porque sei o porquê todos assim são e o porquê eu assim sou, para ver que todos que já passaram a se conhecer já estão raciocinando, são completamente diferentes de quem vive pensando e imaginando, porque quem raciocina vive completamente diferente de quem pensa, porque quem raciocina vai ficando equilibrado pelo desenvolvimento do raciocínio, e quem pensa e quem imagina vive completamente desequilibrado porque vive sem se conhecer. Vive desequilibrado porque o pensamento e a imaginação são variantes, e tudo que varia está fora do seu verdadeiro estado natural. Quem vive variando vive desequilibrado, e quem vive raciocinando vive equilibrado, para ver que quem raciocina é muito diferente de quem pensa. E por já viver raciocinando é que está completamente diferente dos demais, porque quem já raciocina tem equilíbrio, e quem pensa e imagina vive variando, e quem varia não tem equilíbrio. O pensamento e a imaginação são 2 máquinas de lapidação, e quem está ligado nessas 2 máquinas está variando, por estar sendo lapidado por elas, e é por isso que o pensamento e a imaginação de ninguém para.
O pensamento e a imaginação trabalham demais porque está sempre variando, sempre pensando nisto ou naquilo, esquece, lembra porque é variante. E por isso a vida de quem varia é uma vida ridícula. Ridícula porque não tem sossego, nem paz, por viver variando. E pensa tanta coisa diferente no bem e no mal, que se torna ridículo o pensamento e a imaginação. E é por isso que muitos não têm mais tempo de perder tempo com as coisas da vida do nada. Somente quer tratar de desenvolver o seu raciocínio, porque sabe que desenvolvendo o raciocínio está equilibrado. O pensamento é positivo, não varia, porque é puro, limpo e perfeito. Somente essas duas máquinas de lapidação é que são variantes para lapidar o mais depressa possível todos que estão ligados a essas duas máquinas de lapidação. E por isso, o pensamento de ninguém para, vive variando sempre. E por o pensamento ser variante é que gostam de variar principalmente iguarias variadas. Por o pensamento ser variante é que mantém os vícios degradantes. Por o pensamento ser variante, mantém a variedade de vícios e muitos deles degradantes. E por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, é isso mesmo. E por o pensamento ser variante, as vontades são variantes, todos cheios de vontades. Vontades boas, vontades más, vontades absurdas, devido o pensamento ser variante. Quem vive variando, vive desequilibrado. E aí estão as provas e as comprovações no mundo inteiro. Tudo por quê? Porque estão transformados do seu verdadeiro natural. E por estarem transformados do seu verdadeiro natural, é que são assim, passando por essa lapidação toda, preparando todos, para depois de preparados, serem recuperados pela fase racional. O que é um fanático? É variante. O que é a rudez? É variante. O que é o atraso? É variante. Um fanático está variando com o seu fanatismo, um rude está variando com a sua rudez, e um atrasado está variando com o seu atraso. E por isso estão aí essas duas máquinas de lapidação para acabar com tudo isto, para acabar com a rudez. Veja como os fanáticos penam, que faz pena. Veja como os atrasados penam, que faz pena. Veja como os rudes penam, que faz pena. Todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade, porque estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação. Por isso, todo fanático pena muito, pena demais. Todo rude pena muito e sofre demais. E todo atrasado que mantém esse curso primário, filosófico e científico como se tudo fosse, que é uma cultura artificial. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, por isso que a natureza fez essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, para lapidar os fanáticos bem lapidados, para lapidar os atrasados bem lapidados, para lapidar os rudes bem lapidados. E aí estão essas duas máquinas de lapidação. Foi por isso que a natureza teve que fazer essas duas máquinas de lapidação para acabar com o fanatismo, o atraso e a rudez, como vem acabando há muito. E por isso eram civilizados. Antes de serem civilizados, eram selvagens. Se não fossem essas duas máquinas de lapidação, continuavam a ser selvagens. Mas essas duas máquinas de lapidação lapidou tanto todos que deixaram de ser selvagens para ser civilizados. E como civilizados, foram sendo preparados, para depois de preparados, serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. Vão passar a raciocinar e a Terra será um paraíso racional. Por causa da lapidação do pensamento e da imaginação, hoje na Terra a vida é um inferno, porque estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso dentro do inferno ninguém tem sossego, vivem variando noite e dia e noite. Na Terra ninguém tem sossego, e a causa de que não há efeito sem causa
são essas duas máquinas de lapidação, lapidando todos para sair desse curso primário, que é a matéria, e conhecer o curso superior, que é a mecânica racional. Enquanto estiverem preocupados com a mecânica material e a mecânica celeste, estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que mantêm todos como sofredores e destruídos pelos desacertos do pensamento. E aí está a grande lapidação no mundo inteiro, irresistível, porque ninguém tem paz nem sossego. Vivem todos sob um pesadelo de energia magnética que faz com que muitos, às vezes, se desiluda de tudo, se desiluda desse magnetismo, como aí estão as provas e comprovações diárias no mundo inteiro. E a natureza lapidando todos, todos sendo lapidados pela natureza, para reconhecerem que a mecânica material nada é. E por isso são enchentes arrasadoras de matar, frio de matar, calor de matar, pobreza, miséria, fome, destruições de todas as formas, tufões, furacões, maremotos, secas, terremotos, a natureza lapidando seus filhos com esses castigos naturais da natureza, que a natureza é a mãe natural de todos, tem tudo para dar a todos, a uns dá demais, porque merece, mereceu por isso ou por aquilo, e outros pelados, nus, famintos, miseráveis, pobres, porque fizeram por onde em outras vidas, dívidas incalculáveis para depois pagarem em novas vidas, porque a natureza é de transformações, se transformando sempre de uma vida para outra. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, todos são diferentes e desiguais. Assim a natureza fez todos por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural é de racional puro, limpo e perfeito. Para ver que o passeio e para verem os efeitos dos passeios. Saíram passeando do mundo racional, fazendo uso da liberdade que tinham, e entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E por não estar pronta, se transformou em tudo que aí está, para verem o resultado dos passeios. Como aí estão vendo o resultado dos passeios. Vão passear, acabam se transformando para outras vidas. E assim foi o que se deu. Se transformaram da vida pura, limpa e perfeita para essa vida que aí estão, nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, para ver o resultado dos passeios. E assim, muitos saem para passear e se transformam em outras vidas, por terminar a vida passeando, para ver que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, porque por causa do passeio é que aí estão sendo lapidados por essas duas energias do chão. E por causa de passeio, quantos se acabam e se transformam em outras vidas, para ver que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos. Porque quantos saem para passear e se acabam e se transformam em outras vidas. Hoje estão vendo, provado e comprovado, com base e com lógica, que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos para desenvolver o mais depressa possível o raciocínio. Porque sabe que raciocinando estão voltando para o mundo racional. E pensando, continuam ligados nessas duas energias do chão. Continua a se transformar aí no chão, em classes inferiores. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: o certo são os livros nas mãos, o melhor passeio e a melhor distração. Estão distraindo com a leitura e desenvolvendo essas quatro partes do aparelho elétrico e magnético. Então, o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, porque podem sair para passear e não voltar mais vivo e se transformar para outra vida, como tem se dado com uma infinidade. Saem para o passeio e vão parar dentro do caixão, se transformando em outras vidas inferiores,
porque todos que vivem sem se conhecer só podem se transformar para as classes inferiores. Para ver que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, desenvolvendo essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, essas 4 partes importantes que é o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é um corpo de energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, tratando de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, para que depois dessas 4 partes desenvolvidas, todos estarem em condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje, muitos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético. Esses raciocinam certo, porque já estão raciocinando. E ninguém vai deixar o certo para continuar ligado ao magnético e elétrico. Ficou ligado ao magnético e elétrico, já sabe que vai se transformar para classes inferiores. E é por isso que todos que já estão raciocinando não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, a não ser as coisas úteis para a sua sobrevivência, dizendo: quem tem que tratar de mim mesmo sou eu mesmo. Se eu mesmo não tratar de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, ninguém vai resolver por mim. Para ver que hoje todos estão raciocinando, raciocinam assim. E os que não estão ainda raciocinando, é porque estão perdendo tempo com muitas coisas da vida do nada, com passeios e outras coisas mais. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão vendo e sabendo o que devam de fazer para não continuar ligados nessas 2 máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Porque se continuar ligado nessas 2 máquinas de lapidação, continuam a se transformar aí no chão em classes inferiores, por estar ligado nessas 2 máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Todos que já passaram a se conhecer, que já estão raciocinando, raciocinam muito diferente dos que ainda estão pensando, ligados nessas 2 máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Porque sabem que ligados a essas 2 energias do chão, continuam a se transformar aí no chão em classes inferiores. Tudo isto é muito repetido, porque quem está na categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional, os bichos, por estarem na categoria de bichos, os bichos são teimosos e rebeldes, por estarem na categoria de bicho racional. E persistentes no erro, por isso, tudo isto é muito repetido muitas vezes para acordar os que estão dormindo e ainda estão ligados nesse nada que não adianta nada, por todos e todos terminar em nada. Quem está na categoria de bicho é muito rebelde, é muito teimoso, e é por isso que aí estão todas essas repetições para alertar os que ainda estão na categoria de bicho racional. Olha, não continue ligado nessas 2 máquinas de lapidação que ficará aí nesse chão, se transformando em classes inferiores por permanecer ligados nessas 2 máquinas de lapidação. Trate de fazer o que muitos estão fazendo, que não estão perdendo tempo com essa vida do nada e tratando de desenvolver o raciocínio. Trate de fazer o que muitos estão fazendo, que não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada.
Trate de fazer o que muitos estão fazendo, tratando de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético para voltar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque tem muitos ainda que estão brincando com a verdade das verdades. E com a verdade não se brinca. Com a verdade todo o respeito é pouco. Hoje, todos que passaram a se conhecer, muitos estão cumprindo fielmente o desenvolvimento dessas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Muitos estão cumprindo fielmente porque querem raciocinar o mais depressa possível para ficar desligado dessas 2 máquinas de lapidação. Porque é muito triste a pessoa ter tempo de sobra para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético e não aproveitar o tempo que tem. Não aproveitando o tempo que tem, continua ligado nessas 2 máquinas de lapidação, continua ligado nessas 2 energias do chão e passa a se transformar em classes inferiores porque ficou ligado ao pensamento e à imaginação. Não aproveitou o tempo de sobra que teve para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, porque tem pessoas que têm tempo de sobra para desenvolver essas 4 partes e que tem tempo de sobra, deva aproveitar o tempo que tem, parar de ficar ligado nas coisas inúteis da vida do nada, porque é muito triste, depois de ter a faca e o queijo nas mãos, se transformar da classe de animal racional para a classe do animal irracional, por não aproveitar o tempo de sobra que teve para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Que depois dessas 4 partes desenvolvidas, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. É muito triste a pessoa não aproveitar o tempo de sobra e não aproveitar o tempo que tem e depois ficar ligado nessas 2 máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, porque deixou para o lado o melhor de sua vida, que é deixar de ser animal racional, pensador, sofredor, imortal. Teve tempo de sobra e não aproveitou o tempo de sobra que teve. Não teve tempo com tanto tempo de sobra. Teve tempo para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético e continuou ligado nessas 2 energias do chão, pensamento e imaginação, só tratando das coisas inúteis da vida do nada. Hoje, muitos que já estão raciocinando, em primeiro lugar, o desenvolvimento dessas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Em primeiro lugar, a sua volta para o seu verdadeiro estado natural e, em último lugar, ligado à vida do nada, para resolver as coisas para a sua sobrevivência. Hoje, os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, raciocinam assim. Salve! Eu quero aqui mandar o meu abraço para irmã Elisana Pinheiro. Salve, Jonatas. Jonatas Ferreira. Regina Ávila Bianco. Salve, estou lendo também. Somos de Franca. E você? Eu sou de Arara, São Paulo, a 170 quilômetros da capital. Salve, meu irmãozinho Tiago, Érico Veríssimo. Salve, Lúcia Cunha. A Selma, Nelson Redaeli, também o José da Conceição Vieira, a Quitéria Bezerra Soares, todos vocês, olha aqui, estudantes de Fortaleza, Lúcia Cunha, que beleza, que alegria. Olha só, Elisana também de Macapá, estudantes de todos os estados do Brasil, né? A cultura racional está no Brasil e no mundo inteiro, recuperando os habitantes para a sua volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Sintam-se todos privilegiados e privilegiadas por o despertar do raciocínio nessa fase do 3º milênio. É muito importante que todos nós somos os irmãos do retorno, os irmãos da origem. E é muito importante a gente continuar resgatando cada vez mais, cada dia mais, os habitantes
para o despertar do raciocínio. Vamos sim, todos os dias que nós pudermos, fazer esse esforço, que é um privilégio nosso, que nós temos já o conhecimento em mãos, levar para todas as pessoas que ainda não conhecem, para poder recuperar e para poder então desenvolver o habitante do mundo racional que está precisando se libertar desse mundo de matéria para então poder voltar ao verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vamos alertar ao Brasil inteiro e ao mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos companheiros e companheiras desse mundo de matéria, que o conhecimento racional já está na Terra, já está desde 1935 vigorando a fase de animal racional para a fase racional, a fase do terceiro milênio. Não é tempo mais de pensar e imaginar, é tempo de raciocinar. Então, aqui a Leila Maria falou salve, a Mirtes Ribeiro entrou e a Elisana disse que está no segundo volume. Parabéns, Elisana, continue assim, estudando, né? A gente sabe os primeiros volumes da obra, né, que são 21 livros, do 1 ao 7º, curso primário, do 7º ao 14º, 14º, o estudo secundário, do 14º ao 21º, o curso superior. Depois aí nós temos uma infinidade, né, as réplicas, as tréplicas e os históricos, enfim, é um conhecimento inteiro a cultura racional. É um livro só, porém escrito em diversos outros livros que complementam, que faz parte de uma obra, que é a cultura racional, que é um livro de revelação para todos nós e que nos faz saber a melhor coisa de nossas vidas, que é quem somos. Quem é você, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Você vai ficar sabendo, tintim por tintim, nas páginas brilhantes do conhecimento de cultura racional. Então, propague o conhecimento, leia e releia os livros Universo em Desencanto, estude. A obra não é para ser somente lida, é para ser estudada. E através do estudo, você vai vendo que coisas maravilhosas e brilhantes vão começando a acontecer na sua vida, porque você vai estar acompanhado pelo dono, emissário do livro Universo em Desencanto, e você vai ver como as coisas vão melhorando e como e com o andamento do desenvolvimento do seu raciocínio, então vai proporcionar para você os graus de evolução para que você possa ver e enxergar e desencantar das coisas para poder então voltar ao verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Enquanto façamos desse planeta Terra uma verdadeira apoteose racional. Salve a tudo e a todos!